Oiê! Oi, oi, doutora Lenita, tudo bem? Boa noite. Tudo bem, minha querida? Boa noite! Que bom estar aqui, viu? Tá ouvindo direitinho? Ó, parece que está um pouco longe o som. Eu estava aqui, o pessoal parece que falou que estava um pouco ruim, ele estava com chiado, mas agora não tem mais o chiado, não. Agora melhorou, né? Acho que agora melhorou, viu? Gosto Deixa eu muito de aumentar fone, aqui. me incomoda. É, não, é normal, viu? Boa noite, E o meu doutora. som? Que bom. Tá O ouvindo? seu tá ótimo. A Então, imagem tá ótima. maravilha. Pessoal, boa Ai, que bom. noite. E aí, melhorou o som? Acho que sim. Melhorou, né, doutora? O seu tá ótimo. Geralmente quem entra depois fica às vezes Meio. longe. Mas tá muito bom o seu, graças a Deus. Que Que Deus nos abençoe. bom. Amém, Abençoe a amém. internet, abençoe tudo. Tudo bem, gente? Boa noite, né? Sejam bem-vindos a mais uma live. Vou esperar um pouquinho o pessoal entrar, né? Obrigado por dedicar esse tempinho conosco. A Lenita, né, minha professora, ela fez eu apaixonar pela nutrição funcional. Então, assim, eu sou encantada com ela, com o amor que ela tem, né, pela nutrição. Foi através dela que eu conheci bastante essa área, né, da nutrição funcional integrativa, que hoje eu amo, né, doutora? Nós vamos falar um pouquinho depois sobre isso também. Isso, Então, isso a Lenita, né, mesmo. ela é minha professora, foi minha professora de detox, né, de algumas outras aulas também, né, doutora Lenita, sinais e sintomas. E assim, eu sou encantada com ela, ela é muito sábia, o jeito dela expressar é Ah, muito fácil, por isso que eu falei, eu vou convidar a doutora Lenita para explicar sobre o detox, né, que eu comecei a praticar mais, tanto na minha vida quanto na vida dos pacientes, e percebi o tanto que era bom. E eu aqui em casa, estudando, pensei, gente, vou chamar a doutora para explicar. Isso que é tão importante. que E aí ela lindo. aceitou. Viu? Eu queria agradecer a doutora Helene, porque a Ó, agenda dela, a gente, é apertada demais. Não sei como é que ela conseguiu. Mas eu queria agradecer, né, por você estar aqui comigo. Muito obrigado mesmo. E eu sei que seu tempo é corrido, né? Então, a doutora mas, Lenita, ela é nutricionista também, né? Vou te apresentar. Tá bom, doutora? Depois você fala um pouquinho. Ela também é nutricionista funcional, né? Professora da VP, professora de pós-graduação convidada. Ela é docente, né, doutora, nos cursos de pós-graduação, presidente do Instituto Brasileiro de Nutrição Funcional e, isso eu e fui, né? foi, Terminou, encerrou. Fui. Olha que foi bom. presidente, né? E ela também faz atendimento clínico, né, doutora? Com 38 anos de experiência, ela faz atendimento clínico, praticando a nutrição funcional, sempre ministra as aulas, né? Então, a doutora Lenita, realmente vocês vão gostar muito, tá, gente? Se você tiver, igual eu falei, né, doutora, algum parente, amigo, alguém, por exemplo, é muito importante o detox para quem está tentando engravidar, para a gente ter um Isso. bebê mais saudável. Então, se você conhece alguém que está tentando engravidar, ou até mesmo seu nutricionista, seu médico, envia a live. Também para pessoas que têm problemas de doença autoimune, muita dificuldade de emagrecer, alteração na tireoide. Porque o detox, ele abrange tudo, né, doutor? Então, Tudo. Exatamente. Edivane, eu fico isso. muito feliz, querida, de estar aqui. Eu que tenho que agradecer, tá? Essa menina é uma fofa, linda, super dedicada. Eu sempre falo, eu não guardo os nomes, mas a fisionomia, o rostinho eu lembro. Eu falei, ai meu Deus, que delícia, né? Quando a gente começou a conversar e trocar as mensagens, imagina, eu que agradeço pelo convite, agradeço pela confiança, né? Estar aqui no seu Instagram, podendo partilhar um pouquinho da minha experiência, né? Aquilo que eu sempre falo, sabe, Edi? A gente não sabe tudo, não é verdade? Graças a Deus, né? O dia que a gente fala sabemos tudo, esquece, a gente não se interessa por mais nada. Mas o nosso grande, né, objetivo é entendendo toda essa parte científica, mas principalmente a aplicação disso na prática, né? Como é que no dia a dia a gente pode ajudar as pessoas? Primeiro, ajudando.
a nós mesmos, né? Então, como a Edi falou, ela aplicou na vida dela e ela teve resultado. Os nossos familiares, né? Os mais próximos, maridos, filhos, né? Eu já estou com neto. Então, assim, o quanto é interessante a gente pensar em aplicar nisso, a essas pessoas que a gente tanto ama. E também aos nossos pacientes, né? A importância, a gente vê a melhora, né, desse organismo, né? Pensando, né, que nós temos que ter um organismo reequilibrado. Então, a gente vai vendo isso no dia a dia, né, Edi? Ai, que bom, que bom. Isso. Agradeço imensamente, viu, minha querida? Então, a gente é importante partilhar um pouquinho sobre isso, né, doutora? Porque, para começar, o que eu queria ver com você? Gente, eu queria explicar o que é o detox, então. Porque hoje em dia o detox, ele está sendo assim, o detox é para emagrecer, ele virou uma moda, né? Mas o que na verdade é o detox? Então, como você trabalha com isso, eu queria que você explicasse um pouquinho, gente. O detox não é a dieta da moda, tá? É um processo muito sério, né? E eu queria que a doutora explicasse pra gente. Então, é tão sério, né? Eu falo que, infelizmente, é um conceito que, de repente, banalizou, né, Edi? As pessoas acham que detoxificação é simplesmente um suco verde. E imagina, em hipótese alguma, né? Nós teremos ali um suco, um único alimento, uma erva, fazendo todo o processo no nosso organismo. Primeira coisa, assim, que eu deixo bem claro que eu gosto muito de falar, né, para as pessoas, porque como isso está na internet, nas mídias, né, as pessoas chegam aqui já querendo, eu quero fazer detoxificação. Eu digo, mas vai fazer. Você vai fazer detoxificação, você vai nós vamos melhorar a saúde intestinal, nós vamos melhorar teu sistema imunológico, nós vamos melhorar tuas desordens neurológicas, nós vamos melhorar o sono. A detoxificação, ela está dentro disso tudo, não é verdade, Di? Ela é de extrema importância. Então, assim, detoxificação é o conceito, qual seria o conceito mais amplo? É todo o processo, e eu diria que é um processo natural do nosso organismo, tá? É uma função natural do nosso organismo para eliminar as toxinas. O que seriam as toxinas? As toxinas seriam aqueles compostos que nós estamos expostos no dia a dia e que não faz parte, né, das nossas células, não tem função no nosso organismo. Muito pelo contrário, são compostos, são substâncias que vão agredir todos os sistemas. Quando isso acontece, a gente começa a ter vários desequilíbrios no nosso organismo. Como é que a gente trabalha com essa detoxificação? Então, primeira coisa que nós temos que entender olha, a Edi teve a aula, a gente fala 20 horas sobre o assunto e ele não se esgota, né? Para ver que é complexo, não é uma coisinha simples assim, né? Ao mesmo tempo que ele é complexo, quando a gente coloca na prática, a gente vê que é simples, não é tão complicado. Mas vamos lá, vou explicar isso tudo para vocês. Então, assim, imagine vocês que nós estamos expostos no dia a dia a inúmeras toxinas. Inúmeras, eu brinco, olha, viver é se intoxicar. Então, nós estamos expostos às toxinas ambientais, nós estamos expostos, por exemplo, eu estou aqui, essa casa é de madeira, isso aqui, ela teve um tratamento. Esses compostos, eles estão lixiviados no meio ambiente. Então, é tinta, né, é o verniz, é a poluição ambiental. A própria água traz muitos compostos, né, que não são tão interessantes. O que nós usamos no nosso organismo, maquiagem, desodorantes, eu vou abordar um pouquinho, né, de cada um deles. Mas eu falo assim, tem esses compostos, a água sim, eu posso ter controle, né? Mas quando eu penso numa poluição, ao ambiente que eu estou exposto, eu não tenho muito controle disso. Mas aquilo que eu coloco no meu prato, ou que eu coloco no meu copo, que eu vou beber, que eu vou consumir, eu tenho 100% de controle. Concorda comigo? Então eu tenho, é por isso que a gente bate muito na tecla da comida de verdade. Porque quanto mais, né, natural, mais essa comida for realmente um alimento e não um produto alimentício,
O que que isso primeira coisa, isso já me afasta das toxinas, né? Então eu já estou barrando uma série de toxinas que eu poderia estar ingerindo, como agrotóxicos, corantes, conservantes, flavorizantes e tudo mais. Quando essas toxinas chegam, então, no nosso organismo, seja através, né, de ingestão, da inalação, através da pele, né, todas essas são vias de contato dessas toxinas. O que vai acontecer, gente? Nosso organismo, que é a coisa mais linda. Eu falo, olha, é a gente que estuda, não é, Di? A coisa mais linda. Como o organismo, ele, assim, é o tempo todo trabalhando a favor de nós, né? Sempre, ele quer o nosso bem, o nosso melhor. Então, o que que o nosso organismo faz? Ele vai metabolizar essas toxinas. Então, eu não vou entrar no detalhe do detalhe, mas só para a gente entender. Essas toxinas, elas vão passar por 3 fases, tá? Elas precisam ser metabolizadas. Só para a gente entender, a toxina ela tem uma característica lipossolúvel, ou seja, ela tem afinidade por gorduras. Por isso que a gente, né, muitas pessoas associam muito a detoxificação com o emagrecimento, porque um organismo muito intoxicado, ele tem toxinas, ele vai ter mais gordura. Essas toxinas, elas ficam mais nas células gordurosas, no tecido, nos tecidos gordurosos. E aí, Edi, o que vai acontecer? Inflama, né? Então, nós vamos ter ali aqueles adipócitos inflamados. Então, a gente percebe, é sinal clássico, celulite, né? Aquela celulite, e não é só nos glúteos, não. As pessoas têm celulites na região abdominal, nos braços, não é verdade? Nas costas, né? Então, a gente vê ali essas pessoas lotadas de toxinas. Então, o que acontece, gente? Elas inflamam, elas têm uma ação inflamatória. Então, o que o organismo faz? Imagina vocês, né, que a gente comeu, nós jantamos e nós consumimos uma salada e ela tinha agrotóxico. Quando esse agrotóxico entra no nosso organismo, o que acontece? Alguma célula, tá? Ela faz o quê? Ela capta essa substância e ela vai metabolizar, ou seja, transformar essa substância lipossolúvel numa substância hidrossolúvel. Essa metabolização é através de reações químicas e mediadas por enzimas. Então, a gente tem ali citocromo P450 na fase 1, várias toxinas, várias enzimas. Na fase 2, nós temos principalmente as enzimas que terminam com transferases, como a glutationase transferase, a N-acetiltransferase, várias toxinas, né, que terminam ali em transferase. E aí, na fase 3, essa toxina é levada para o sítio de excreção, que pode ser hálito, o suor, a urina, as fezes, tá? Depende do tamanho molecular. Se a molécula for ainda grande, o que vai acontecer? Vai essa estoxina que eu chamo, essa toxina metabolizada, ela vai ser eliminada lá pelo intestino, pelas nossas fezes. Se ela for, né, um peso molecular menor, é aí mais para essas vias, né, onde nós temos líquidos, né, como o suor, a lágrima. Olha como é bom, né, Di? Chorar é bom. Chorar, gente, detoxifica a alma e o corpo também. Eu falo, olha que coisa linda. E aí, só para a gente, não vou ficar muito nesses detalhes, né? Porque é mais gostoso a prática disso tudo, né? Mas só para a gente entender, a maioria dessas reações acontecem no fígado. Por isso que a gente associa detox com fígado. Então, imagina, já começa aí um paciente que tem, né, esteatose hepática, gordura no fígado, né? Um paciente que tem algum comprometimento ali, né, nessa saúde hepática, ele já começa a ter problemas para detoxificar. Mas todas as nossas células têm uma maquinaria enzimática capaz de executar essas reações, seja de fase 1, fase 2 e a fase 3, tá? Porém, o que é mais importante é a gente entender que essas fases, como eu falei para vocês, são reações químicas que vão acontecendo. Essas reações são mediadas por enzimas.
E aí nós temos os cofatores dessas enzimas, os cofatores, os nutrientes, os compostos bioativos para que essas reações aconteçam. Ou seja, aí entra a nutrição. E aí nós temos vários nutrientes que são fundamentais, né? Então, por exemplo, as vitaminas do complexo B nas reações de fase 1. Nós temos, por exemplo, o ferro, né? Que é ali, né? Eu diria para vocês que é o átomo, né? A molécula central, citocromo citocromo P450. Sem o ferro, nós não temos citocromo P450. Nossa, eu estou engasgando aqui, viu, gente? Mas eu estou meio gripada. Fase 2, por exemplo, a glutationa é fundamental. A glutationa, eu vou precisar de aminoácidos, cisteínas, a glicina, né? Quantos aminoácidos são fundamentais? Então, gente, sem nutrição, a gente não detoxifica, não tem como, não tem como. E aí, Di, eu bato muito naquela tecla, né? Das pessoas que fazem assim, ó. Chega no final de semana, na sexta-feira, elas já começam. Elas bebem todas, comem churrasco, fritura, doces, né? Porque a bebida alcoólica já chama doce e por aí vai. É sábado, é domingo, é segunda-feira, né? Aquele é o trash mesmo, né? Então, esquece, final de semana, dane-se a minha alimentação. Não tenha preocupação em se nutrir, em pensar o que é que eu estou colocando dentro das minhas células. O que acontece na segunda-feira, de essas pessoas querem fazer um jejum. Né? Não, olha, o jejum intermitente aí é outra história, né? Nós temos pacientes que a gente vai avaliar e verifica se realmente é necessário. Mas, olha, eu diria para você que 99% do que eu atendo, essas pessoas, elas fazem essa prática de consumir tudo e mais um pouco no final de semana e chega na segunda-feira elas entram em jejum. Né, começa ali, né, mal almoça e já fica em jejum, vai almoçar na terça-feira. Gente, isso é um veneno para o organismo, porque é o momento que o nosso organismo mais precisa de nutrientes para se detoxificar, não é verdade? Então, eu sou muito contra, tá? Eu sempre falo muito para as pessoas, né, que eu atendo e sempre que eu posto em sala de aula, eu digo assim, olha, a minha maior preocupação é assim, com o que você está deixando de consumir. Porque os alimentos, eles são fontes de nutrientes e compostos bioativos fundamentais para que essas reações de detoxificação aconteçam. Não é verdade, linda? Isso. Por quê? Só te interromper um pouquinho, que eu explico como se paciente. O processo de detoxificação está acontecendo agora em todo mundo, que eu acho que o pessoal acha que só está fazendo a dieta. Esse processo acontece o tempo todo, em todas as células, né? Isso que o pessoal tem que entender. E hoje o detox ele foi banalizado com uma dieta da moda, como só o suco verde, né? Porque isso que é importante, não é que a gente é contra o jejum intermitente, né, doutora? A gente até conversou sobre isso antes. Mas é porque aí, na segunda, que seu corpo mais está precisando de detoxificar, você não dá nutriente para ele. É isso que ela está querendo explicar, né? Exatamente, E o jejum exatamente. também ele tem que ser direitinho, monitorado, né? Ele é intermitente, ele não é todo dia. E isso não é de acordo com cada pessoa, né? Cada pessoa e qual a fase, né, que essa pessoa está, não é verdade? Né? Como é que a gente vai aplicar um jejum intermitente numa pessoa que toma ainda refrigerante, que come frituras, que come embutidos? Não tem como, não é verdade? Não tem como, né? Eu falo, olha, o que o nutriente faz no nosso organismo, nada mais pode fazer. Né? Não tem medicamento, não tem nada que possa fazer. O nutriente, os compostos bioativos têm um grande poder de reequilibrar todo o nosso organismo. Exatamente isso. Doutora, você falou importante, é isso que é a nutrição funcional. A gente quer que o organismo funcione, né? E eu não esqueço uma frase que a doutora Lenita me ensinou, que eu falo com meus pacientes, Deus te criou para viver bem. Isso. Né? Então, se você não está bem, você não até os 150 anos, né? Eu brinco, eu falo, olha,
Ó, aqui esfriou, caiu a temperatura absurdamente. E a gente trabalha pouco, né? Então é aquela loucura. Eu falo, até que chega uma gripinha, mas ela não entra na gente, não é verdade? Porque dá-lhe muita nutrição ali, né? Isso é maravilhoso, né? Mas é exatamente Isso é isso isso. que eu ia falar. Ninguém. A nutrição funcional, ela ensina isso, gente. A nutrição é colocar, não é só tirar. Porque hoje a nutrição, mas a nutrição tradicional, para de comer isso, para de fazer aquilo, faz. E aí é o contrário, no funcional, na verdade, é você colocar os alimentos que a doutora Anitta está explicando. É colocar os alimentos que vão te ajudar. Isso que é nutrição. Nutrição é nutrir, não é tirar. Eu falo com meus Não pacientes, é gente, tirar, nutrição não é é excluir. você. Não é, o pessoal vai no nutricionista, o que ela vai tirar de mim, né? Acho que já pensa assim. Mas é o Isso. contrário. Muito paciente vai de Vânia, mas você está mandando comer muito, acontece isso muito. Mas é porque a gente precisa nutrir, a gente precisa dar essa nutrição para o nosso organismo conseguir. Porque o detox, Exatamente. ele acontece com todo mundo, gente. Não é só quem está fazendo uma dieta, quem vai no nutricionista, quem está fazendo o processo, Não. não. Ele acontece toda hora no nosso corpo. E tem os nutrientes que vão ajudar o nosso organismo, né? Que a doutora vai explicar depois um pouquinho sobre isso. Exatamente, exatamente. Ó, é tanto assunto, né, eu vou falar um pouquinho agora sobre quais são, né, as principais toxinas, assim, mas, ó, eu vou dar uma passada, tá? Claro que fiquem à vontade aí para perguntar, tá bom? Porque aí a Outra gente coisa já mesmo, entra. pessoal. Desculpa, só te interromper um pouquinho, doutora. Pode Mas, perguntar. Eu esqueci de falar, porque eu até falei que vou tentar deixar gravado, mas é interessante a pessoa participar. Daí, se você quiser marcar para alguém aqui, pode indicar, porque é importante que você pode participar, né? Você pode contar alguma coisa que está acontecendo com você, já não importa de te ajudar aqui. é Pode, vai isso. acontecer isso, o que eu posso fazer, o que está acontecendo. Então, se alguém tiver alguma Alguma dúvida. dúvida? E agora a doutora Vita fala assim, uma parte mais. O que é então essas toxinas? Que as toxinas não é. Porque o Quais pessoal acha que toxina é só agrotóxico, não é? O que são as só? toxinas Não. que a gente Isso. está exposto no nosso corpo, no nosso dia a dia? Que são No muitas, dia a né, toxinas. dia. Muitas toxinas. Olha, assim, uma das minhas grandes. Eu tenho várias preocupações, né? Quando a Edivânia fala assim, né? É muito sábio isso, é exatamente assim mesmo, né? A gente não tem que fazer uma nutrição de exclusão, mas de inclusão, né? A gente preza muito pela comida de verdade. Porém, alguns alimentos que eu acabo falando, poxa vida, né? De repente a gente nem consegue chamar muito de alimento. A gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, né? Por exemplo, infelizmente, ser humano, ele consegue estragar tudo. Eu falo, meu Deus do céu, como pode isso? Hoje, por exemplo, ó, os peixes, né? Então, a febre do salmão. Todo mundo ama comer salmão. Mas, gente, infelizmente, o salmão que é vendido aqui no Brasil, a maioria, bem pouco a gente encontrar um salmão de cativeiro. Então, assim, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque quanto mais gordura tem esse alimento, se ele tem toxinas, essas toxinas ficarão nesse alimento, e aí vem para nós. Então, o que contamina o salmão? É agrotóxico, nanopartículas, né, dos plásticos, que hoje a gente sabe que os plásticos é um problema muito sério aí, né, para a água, para os mares, para os rios, para os animais, né, marítimos, para, né, os fitoplâncton, para as algas. Nós temos ali a ração à base de soja, à base de milho, à base de trigo, que tem muito agrotóxico. Então, assim, a gente tem milhões de estudos, e olha disso, não é de hoje. Desde 2011 que a gente estuda sobre a contaminação do salmão. E não é só o salmão, os peixes grandes. Então, eu sempre falo, olha, prefira um peixe pequeno. E o peixe menor e mais riquíssimo em nutriente é a sardinha. E é um preço acessível, não é verdade? Riquíssimo em ômega 3. Então é muito interessante. Então, assim, a gente tem que aprender a fazer determinadas escolhas, né? Então, pegando ali essas toxinas de origem animal, me preocupa muito os laticínios. Os laticínios, ele tem um flavorizante, o diacetil. Então, assim, onde que é usado o diacetil? Em queijos, iogurtes. Então, aquele queijo, eu não estou nem falando da questão alergênica do leite, tá? Não é isso.
nem intolerância à lactose, não é isso. Mas olhando por esse olhar da contaminação, né? Do olhar das toxinas. O diacetil, gente, ele é um flavorizante que deixa aquele gostinho. Sabe aquele queijo que tem um sabor delicioso? Você fala, meu Deus, que delícia esse queijo. Né? Então, toma muito cuidado. Por isso que a gente fala assim, olha, é, saiba a procedência, de onde vem esse laticínio, né? É orgânico ou é ali do pequeno, né, agricultor, do pequeno produtor. Então a gente tem que ter esse vínculo, a gente tem que saber de onde vem a nossa alimentação. E o que faz esse diacetil, gente? Principalmente problemas, né? Vias respiratórias, rinite, a bronquite, a traqueite, né? Essa inflamação na traqueia que pode ser até necrosante, tá bom? Então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, né, com alguns alimentos de origem animal, pela ração que é oferecida a esse alimento, a esse animal, o próprio frango, né? O frango, ele recebe muito antibiótico, né? Eu não vou nem falar dos promotores de crescimento, tá? Porque isso aí já, né, a gente sabe que é uma história aí bem polêmica que já foi bastante discutida. Mas qual é o alimento que esse frango que nós estamos comendo, ele se alimentou, entendeu? Quanto tempo que foi o desenvolvimento desse frango? E os antibióticos? A gente sabe que o antibiótico do leite, o antibiótico que vem através de uma carne, o que que faz? Acaba com a nossa microbiota intestinal. Então pensa a importância que é o intestino, a saúde intestinal. Eu falo, se eu penso em nutrir o organismo, primeiro órgão que eu tenho que ter, assim, uma grande atenção é no intestino. E o intestino é o segundo órgão, aparelho, vamos dizer, né? Todo o aparelho digestório, que acontece a destoxificação. Então, é o segundo órgão que vai ajudar muito na destoxificação. Primeiro é fígado e segundo é intestino. Então, isso é muito, muito importante, tá bom? E aí, né, pegando o gancho, já que eu falei dos plásticos, né, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Os plásticos, hoje, nós comemos muito mais plástico do que a gente imagina, por essa contaminação que eu falei para vocês, né? Então, a gente tem aí as nanopartículas, né, que vai se proliferando aí ao longo da cadeia alimentar. Nós temos nos utensílios que nós usamos no dia a dia. Então, eu sempre falo, olha, procura tirar isso da cozinha, né? Não tem plástico saudável. Ah, mas é BPA free. O bisfenol A foi substituído pelo bisfenol S, pelo bisfenol F. Gente, e os plásticos, uma das maiores consequências negativas para o nosso organismo, eles são considerados disruptores endócrinos. Nós temos associação do consumo ali, né, de uma bebida, um café, um chazinho em copo de plástico, que isso é muito comum para as pessoas que trabalham em empresas. Essas pessoas vão consumindo e ali associado com endometriose, né, com desequilíbrio ali durante a menopausa, com infertilidade. Então a gente tem que tomar muito cuidado com os plásticos, tá bom? Né? Assim, eles são considerados, nós chamamos de... Por isso, doutora, está muito comum, eu estou impressionada, a endometriose, né? Então, o bisfenol, o problema do plástico, eu peço para o paciente, se puder trocar, troca por vidro, não compra plástico livre de BPA. Por quê? O bisfenol é só uma das substâncias do plástico. O plástico é derivado de petróleo, né? Então, olha, eu não gosto, realmente para mulheres tentando engravidar. Porque o que o bisfenol faz? Ele desregula os nossos hormônios, né? Falar de uma forma mais prática. Totalmente. Ele vai desregular os nossos hormônios, né? E principalmente, hoje eu trabalho muito com as gestantes, né? Principalmente quem pretende engravidar, é muito importante. E para potencializar a fertilidade também, né? O bisfenol ele tem sido relacionado, né, doutora? Está sendo estudado, mas está sendo relacionado com esse monte de problema que tem acontecido e tanta endometriose, né? Muito. E os desequilíbrios hormonais de maneira geral, né? Então, aí inclui endometriose, a infertilidade, né? TPM. Quantos... eu falo, gente, ninguém nasceu para ter cólica, ninguém nasceu para ter ciclo menstrual desregulado, não é verdade? Aquelas menstruações, aqueles ciclos, né? Ou curtos ou muito longos, os fluxos também intensos, né? Isso está muito associado.
E aí não é só bisfenol, o plástico tem estireno, poliestireno, né? Meu Deus do céu, quantos compostos bem complicados, né? Isso assim, é banir mesmo isso das nossas casas, tá? E Algumas aí coisas que a gente algo que a gente... pode te interromper um pouquinho, porque quando a primeira vez que fiz aula de detox, eu já fiz 2 vezes com você. Eu saí assim, nossa Deus, é porque tudo tem, né? A gente fica muito. Aí vai Não, pensando, fica louco. sabe, mas paciente tem que. Tá difícil alimentar, tá difícil viver. A gente tem que tentar ir eliminando o que é ruim, né, doutora Lenita? E potencializando nosso corpo, dando nutriente para ele. Porque se a gente for pensar, gente, ele tá num meio cheio de poluição, toxinas. Igual ela falou, que a gente pode escolher, que a gente conseguir, né? Principalmente para nossas crianças, né, doutora Lenita? Tanto que é importante. E uma coisa que eu nunca esqueci de você falar isso, Deus criou a gente, né, para viver bem. Ele não criou a mulher para ter esse monte de problema. Eu sei que a gente pode ter alguma alteração fisiológica que permite, né? Mas é o que eu falo muito para os pacientes, eu tenho certeza que Deus não quer que você viva assim. E que ele não quer que você viva mal. Então, se você está vivendo mal, está acontecendo algum erro no processo, algum gatilho que você está estimulando. Eu até estou estudando um pouquinho sobre a dieta de Jesus. Esses dias tem um livro ele é um médico muito interessante. É muito interessante. Então, é interessante a gente pensar, né? E o quanto eles se alimentavam bem, né? Porque ele estuda que Jesus alimentava. Eu fui ler e Jesus comia comida de verdade, né? E eu até falei assim, Samuel, você acha que Jesus comia bolacha? Ele falou assim, não, mamãe. Porque tá assim, que livro que é esse, mamãe? Eu falei, é o livro falando de que Jesus alimentava. Aí eu falei assim, você acha que Jesus comia bolacha? Você explica pra ele. Ele tá assim, acho que não, mamãe. Aí que não, Jesus comia peixe, comida, frutas, pão, né? Exatamente. Então, não, exatamente. Vocês têm que entender que tá aqui, gente. Deus quer que nós vivamos bem, que nós sejamos saudáveis, né? Então, se a gente está tendo alguma alteração, alguma dificuldade, é porque geralmente é nessa via detox, né, doutora Lenita, que a gente está cometendo algum erro, que a gente está sobrecarregando nosso fígado, coitado. Ele já está sobrecarregado, né? E a gente sobrecarrega. Exatamente. Contanto que porque pacientes, lembrar um pouquinho, assim, os pacientes que eu trabalho hoje com detox, né? Às vezes eu trabalho em grupos para poder tornar mais acessível, mas o que a gente vê hoje é muito interessante. Assim, eu tenho depoimentos, né? Depois eu quero até te mandar, doutora. Eu tenho depoimentos das pessoas de Vânia, mas eu melhorei. E no final do protocolo, o pessoal assim, Vânia, mas o que está acontecendo? Eu não estou tendo fome. Porque aí o que acontece? Melhora, quando a gente consegue melhorar, potencializar o processo de detoxificação do nosso corpo, né? É interessante como que a pessoa fala assim, não, minha compulsão por doce parou, eu melhorei, que é uma coisa que você fala um pouquinho, né? Porque quando o nosso organismo está sobrecarregado, a gente começa aquela compulsão. Então, eu vejo muito, gente, na prática isso, as pessoas, né? Que isso, mulheres que tinham um ciclo hormonal, às vezes, curto ou longo demais, que vai regulando. Eu já tive um paciente que não menstruava e hoje menstrua, vive normal. Então, é porque a gente está dando nutriente para o organismo, não é só tirando. E tentando tirar. Só que uma coisa lá para vocês, a gente não consegue tirar tudo, né? Eu, antes de engravidar, eu fiz toda uma preparação, uma detoxificação. Hoje eu mudei bastante todos os meus cosméticos. A doutora fala um pouquinho sobre isso, eu pedi para ela, né? Eu mudei os meus cosméticos, não só... Eu vi tanto que foi bom para mim, para outras coisas, né? Então, o problema não tá só no prato, né? São vários outros problemas que a gente vai consumindo. Não tem como tirar tudo. O que você pode, o que você tem consciência, né? Então, assim, eu falo para os pacientes, no desespero, ficar sem vasilha na cozinha. Tá acabando as vasilhas? Compra o vidro, né? Vai trocando aos poucos. E as panelas também, da doutora, vai trocando aos pouquinhos, gente, aos poucos, né? A gente, às vezes, gasta com coisa que não é importante. E é um investimento. A gente quer deixar bem claro para você. Deus quer que você viva bem, com saúde, né? Sem essas alterações. Então, você precisa investir. A nutrição funcional é investir em você. Não é o gasto, é difícil nutricionista, vai tirar tudo meu. Não é isso. Né? A gente vai ensinar a reeducar, né, doutora Nenita? Igual você contou de alguns pacientes que chegam comendo tudo errado e você não vai tirar tudo uma vez. Você não faz isso. De maneira alguma. Gente, é mudança de estilo de vida. É o que eu sempre falo. Não tenha pressa, mas vai fazendo as suas mudanças diárias. Né? Assim, eu fico até preocupada quando eu vejo aquelas coisas assim. Eu troquei tudo, eu mudei tudo.
tudo, de repente esse paciente desaparece, tá? Não é assim que funciona. A gente tem que ir mudando aos poucos, né? Então, assim, muda a alimentação. A gente sabe que com a melhora da saúde intestinal, eliminando muitas toxinas, a gente melhora o paladar, a gente vai melhorando. Gente, perdão, viu? Mas tá a tosse aqui. A gente vai melhorando essa compulsão. Então, o que é muito interessante é começa pela alimentação, depois vai melhorando, mudando os utensílios, né? Falando, já vou entrar nas maquiagens, tá? Isso, eu quero que Nos você fale produtos. também sobre, que o nosso tempinho já passou mais de meia hora. Fala um pouquinho depois sobre esses alimentos, então, que nos ajudam. A gente tem que falar um pouquinho sobre eles, né? Isso. Ó, eu vou só falar um pouquinho dos produtos de higiene. Ai, que linda, me deu soluço agora. Gente, ó, Para um pouquinho. muito cuidado que nas maquiagens a gente tem muitos metais tóxicos, tá, pessoal? Ó, batom, rímel com arsênico, o arsênio, toma muito cuidado. É um metal tóxico bem deletério para o nosso organismo, mas já foi encontrado todos eles: chumbo, mercúrio, arsênio, níquel, alumínio. Tá? Então, de repente, você está cozinhando lá numa baita panela de inox, mas aí o que acontece? Você tem ali, né, uma maquiagem que tem alumínio. Pensem bem nisso, né? Então, isso é muito complicado, tá? Então, gente, ó, eu só para a gente encerrar essa parte de toxinas, porque o tempo é curto, né? Eu queria falar para vocês, cuidado, né, com corantes, conservantes, leiam o rótulo dos alimentos. Começou a ter muitas coisas lá, BHA, BHT, e não sei das quantas, C2, C3. Epa, isso não é alimento, tá? Então tomem muito cuidado com isso, tá? E aí, gente, o que nós precisamos, né? Nós precisamos da comida de verdade. Então, assim, ó, primeira coisa é procurar alimentos, gente, livres de agrotóxicos, tá? Hoje a gente já está num momento que eu não preciso do selo de orgânico, eu preciso da relação de confiança com o meu agricultor. Por isso que é muito importante a gente apoiar e incentivar a agricultura familiar, tá? O alimento orgânico, gente, ele tem muito mais compostos bioativos, isso já foi mais do que provado, tá? Ele tem muito mais nutrientes e muito mais compostos bioativos. Sabe por quê, pessoal? Porque o que acontece? A planta ela tem que se proteger. Né? Quando eu coloco agrotóxico, eu estou protegendo a planta. Então, ela não vai produzir, né, nós chamamos de metabólitos secundários, né, que seria ali flavonoides, né? Quantos compostos nós temos? Então, gente, o alimento orgânico ou biodinâmico, melhor ainda, ele vem com muito mais nutrientes e compostos bioativos, tá? E aí, o que eu preciso? Depois pode acabar, depois eu falo. Claro! Aqui a gente tem a feira, né, da agricultura familiar, que eu vejo assim, precisa de mais apoio, sabe? E o composto bioativo que eu estou explicando é isso, é as substâncias que a planta produz para se proteger, né? A planta, ela produz, né, que são os antioxidantes, né, doutora Lenida? Então, Sim! eles vão ter mais esses produtos porque eles não têm agrotóxico. O agrotóxico não é que é só uma toxina, né? Ele também prejudica esse funcionamento da planta. E a gente precisa mesmo, sabe, tentar incentivar a agricultura, né? Oi, porque não é fácil. Eu tô com uma hortinha aqui, mas não é fácil, não. E assim, a gente precisa incentivar, porque eu falei, não é fácil, não, viu? Não e outra é coisa fácil. Comentar, doutora, que você falou, eu já consegui, né? Hoje minhas maquiagens são todas naturais, sabe? Tem várias opções no mercado, gente. Aqui eu tô com maquiagem natural, ó. A base feita de argila, eu troquei tudo, porque melhorou muito meus quadros. Eu troquei quando eu fui tentar engravidar, né? E eu melhorei muito meus quadros de rinite, vários quadros, né? Alérgicos também. Então, meu rímel, tá vendo? Não é tão fixante algumas coisas igual a outra maquiagem, uma festa, tudo. Mas o meu dia a dia meu rímel é a base de argila, a base também é natural, tudo. Porque eu tava com alguns metais altos no corpo, sabe? Exato. E aí eu tinha muito cansaço, indisposição. Foi quando eu fui tentar engravidar, que eu fui detoxificar, né? Mas eu faço isso sempre, o processo, não foi só na época. Mas eu tirei as maquiagens e achei bom, que foi bom para mim. Meus processos tinham alergia.
Depois disso, nunca mais fiquei usando assim, anti-inflamatório, essas coisas mais. Tanto que ajudou, né? Os cremes também, shampoo. De vez em quando eu falo aqui, né? Eu até posto assim no Instagram. Assim, é muito bom, sabe? E hoje em dia tem bastante Desodorante, empresa. né? É, desodorante Sem também. É, alumínio. hoje, Isso, na época até exatamente. aprendi com você, eu usava mesmo até o leite magnésio. Aprendi. Quando eu dei detox, você Isso, ensinou. Mas porque não isso tinha, doutora, mesmo. essas coisas. Que eu fiz o curso com você, não Não, a tinha. gente não tinha Agora tem muita opção, a gente tem muita opção. Tem bastante desodorante. E eu muitas. estudei, eu acho interessante. Eu fico pensando, gente, se eu tô colocando na minha pele, eu tô ingerindo, né? E eu fico pensando, a gente não ingere o que a gente não deve passar na nossa pele, o que a gente não pode ingerir. Eu penso assim, Exatamente. eu penso isso. Não, Aí eu fico jamais. tentando ao máximo evitar esses produtos. Aqui em casa eu não gosto muito de produto de limpeza, eu uso muito vinagre. E eu fico pensando, gente, então a empresa, a indústria, ela ajuda, ela foi criando muitas coisas, mas eu acho que isso acabou, né, doutor? Por isso aumentando tanto esses compostos que vão prejudicando a gente. Olha, você vê, a gente tem que tomar cuidado até com suplemento, medicamento, isso é fato, tá? A gente tem um conservante numa cápsula chamada dióxido de titânio. É o que mais desequilibra a permeabilidade intestinal. É o que mais afeta o intestino. Então, assim, a gente vive num mar de toxinas. É isso que eu falo. Eu tento sempre falar para os meus pacientes. Eu não quero que as pessoas saiam fazer terror nutricional, não é isso. Mas a gente tem que ficar atento. Olha quantas toxinas nós falamos aqui, não é verdade? Então, ó, bora detoxificar. O que a gente precisa, tá, para detoxificar? É comer comida de verdade. Primeiro, hidratação, gente. A importância da água, tá? Ó, nós estamos aqui tomando água, né? A Edith tá aí, eu tô aqui tomando água. Gente, os chás, chá de camomila, chá de dente de leão, né? Claro que é muito individual, por isso que a gente fala, né? Sempre procure um nutricionista, mas a Camellia sinensis, que é o chá verde, ele tem um poder de detoxificação maravilhoso, mas não é só a Camellia sinensis e comer um monte de porcaria que a história vai ficar resolvida. Não, né? Ela faz parte do processo. Porém, paciente que tem problema interessante não é muito bom, porque a gente tem compostos na Camellia sinensis, né, as epigalocatequinas, que pode impedir, né, a absorção do iodo ali na tireoide, então não é para todo mundo. Mas a gente fala, procure orientação de um nutricionista, mas trabalhar com essas ervas na forma de infusão. Gente, eu costumo brincar e dizer assim, não é para usar ervas e temperos, é para abusar. Tá? Então, assim, ó, salsinha, cebolinha, orégano, gengibre, coentro, né? Claro que a gente vai comer o que a gente gosta, tá? Açafrão, aipo, meu Deus do céu, Ô, quantas doutora, coisas e dá pra maravilhosas gente. que a gente Eu tem. vou até começando a ensinar meus pacientes a fazer um vasinho. Aqui em casa, eu tô fazendo os vasinhos, entendeu? E dá pra você Isso, plantar, gente. É bom demais, sei lá, pegar uma salsinha. Eu plantei o coisa mais orégano, tomilho. orégano. Então, hoje em dia, a mudinha é bem baratinha. Você compra o vasinho, né? Eu fiz muitas plantas, Isso. plantei em vasinho. E isso é nutriente que a gente tá colocando pro nosso corpo, né? Tem ação antioxidante, anti-inflamatória, vários nutrientes que vão ajudar todas aquelas fases de detoxificação acontecerem. Dentro das verduras, né, das folhas, a gente trabalha muito com as brássicas, né, que seria ali repolho, couve, a rúcula, né? A gente tem a mostarda, mas lembrar também das plantas alimentícias não convencionais. Então, se vocês têm a oportunidade de comprar, não tenha receio, né? Ah, eu não vou comer isso. Não, experimenta. Quantas coisas maravilhosas, né? Olha, a gente tem que ter alimentos, fontes de proteína, mas não precisa um exagero. E aí a gente tem alimentos, fontes de aminoácidos, como, por exemplo, a Ora Pronobis, né? A Ora Pronobis é de Minas, né? Que ensinam o mundo inteiro a comer. Olha Eu que tenho um coisa vasinho dela aqui em maravilhosa. casa. Aí você pode plantar no vasinho. Não faço.
Ó, é a coisa mais maravilhosa do mundo, é a Ora Pronobis. Olha, além disso, sabe, eu falo, né, que assim, as piores toxinas que nós temos são as toxinas emocionais, aquelas que a gente fica, né, caraminholando. Isso não tem via de detoxificação que vai fazer com que a gente elimine. Por isso que a gente tem que se desestressar. Quando você fala para plantar, aquele vasinho que você está cuidando, gente do céu, olha, eu plantei numa floreira capuchinha. Não, eu acordo de manhã e olho as capuchinhas abrindo. Gente, é um presente de Deus, entendeu? Então isso desestressa, isso é gostoso, isso ocupa a mente também, né? Eu falo, olha, não é só o consultório, não é só o consultório, né? E assim, gente, muita verdura, muitos legumes, muitas frutas. As frutas vermelhas, elas têm uma ação muito interessante, né? Elas têm compostos chamados antocianinas, antocianidinas, que ajudam a detoxificar metais tóxicos. Então, é bem interessante, tá? Assim, gente, não tenham medo. Experimentem alimento. Tenha medo de Coca-Cola, tenha medo de biscoito recheado, cheio de corante, de porcariada. Tenham Agrotóxico, né? medo Um de dos campeões, eu postei esse dia. Um dos campeões foi os biscoitos recheados. Porque o pessoal fala comigo no consultório, Divana, não vou comer verdura, mas é cheio de agrotóxico. Esse dia eu postei. Porque, na verdade, o campeão foi, né? Os biscoitos Foi. recheados, os nuggets, né? Eles E também têm agrotóxico. isso, Ô, doutora, eu queria... exatamente. Nosso tempo está Pode ir terminando nas aqui. Eu perguntas queria... para a gente não. alguém tem alguma pergunta? E eu queria que a gente falasse um pouquinho. Alguém tem alguma pergunta, gente? Ó, alguém perguntou qual a melhor forma de consumir Ora Pronobis. Ó, nunca crua, tá, Ó, gente? não apareceu aqui para mim. Mas não tem problema, acho que tá aparecendo aqui para mim, não tem problema, viu? Dá uma olhada. Ó, Então. não, mas tranquilo, viu? Ó, só tomem cuidado, a Ora Pronobis, ela tem que ser sempre branqueada, tá, gente? Então eu preparo ali com uma omelete, né? Eu coloco assim, fiz um legume refogado, eu coloco ela no final, tá? Porque é interessante a gente também não perder, gente, o magnésio, tá? Que é presente que está presente nos verdes, tá? Aí, ó, a Priscila disse, a Silvana perguntou quais panelas são mais indicadas. Silvana, inox, cerâmica, tá, minha querida? A própria panela de ferro. Eu amo a panela de pedra-sabão, né? Que é aí do esteatito, que é uma rocha aí de Minas, tá? A Priscila fala, ora pronobis, eu consumo refogado junto ao frango. É uma delícia, é muito boa mesmo, viu? Que mais? Aí a Silvana Produtos de também elogiando beleza. você. O que eu não consegui responder, depois eu posso mandar. Eu tô olhando aqui, produtos de beleza também perguntaram, né? Isso, Eu gosto muito que, da ó, BioArt, se alguém quiser anotar. A Alessandra perguntou, agora tá aparecendo aqui para mim. Eu gosto muito isso, dos produtos da BioArt, não sei se a doutora Lenita usa, eu gosto muito. gosto, Que ela tem até o também protetor, foi o gosto, primeiro protetor natural do Brasil, foi lançado pela BioArt. É o protetor que eu uso. Então exatamente. tem várias empresas, mas eu gosto muito da BioArt, tá? Perguntaram aí. Depois era Ó, a tinha que fazer, Priscila doutora, falando. uma live sobre panelas, sobre agrotóxicos. O que você tinha falado? Ó, falou do coração da bananeira. Gente, ele é maravilhoso. Eu moro em casa, né? A gente tem aqui as bananas, o pé de banana, a bananeira. Nossa, olha, mas vira uma torta esse coração de bananeira, que é maravilhoso. Então, são todas plantas que nós temos em abundância e que a gente não consome porque não sabe usar, não é verdade? Mas olha, é por isso, Dick, né? Eu agradeço muito mesmo o convite. Né? A gente está com o tempo estouradíssimo, mas olha que Não, mas dá tempo maravilha, ainda, a porque gente tem 10 minutinhos. Mas dá tempo ainda de. de falar um Porque. pouquinho, né? Falar só um pouquinho. Quanto que é importante, porque a gente não é só o que a gente come, mas o que a gente absorve, né? A importância também da gente cuidar do nosso intestino. Então, quando a gente come comida de verdade, a gente está cuidando do nosso intestino, né, doutora Lenita? E eu tenho feito um trabalho junto com o processo de detox, né? De detoxificação. Vou falar detox como Claro, pode falar detox, esse tranquilo. processo de detox eu conciliei com o processo de desparasitação. Então, hoje eu trabalho, né? Porque acontece, quando você faz uma desparasitação, que hoje é muito comum os vermes, né? Quem me segue, eu tenho explicado muito sobre isso, né?
E parece que depois Isso. desse Covid, acho que piorou. Mas o que acontece? Quando a gente faz uma desparasitação, tem que ter uma dieta de estilo detoxificante, porque os vermes, eles eliminam amônia, né, no nosso corpo, então a gente precisa. E eu tô com um grupo, né? Tem sido bem interessante, viu, gente? Muita gente eliminou verme grande. Então, assim, eles existem mesmo, né? Então, uma amiga me falou, Divan, meu filho tá com giardia. E agora eu comecei a postar, o povo tá me falando, nossa, isso aconteceu comigo. E a gente, é importante, gente, os vermes, eles ainda existem, né, doutora Lelita? A gente precisa Muito. cuidar do E não é nosso só intestino. criança, não. É, É adulto. é É adulto adulto. e Né? verme grande. Nem sempre, hoje em dia, o problema é que nem sempre os vermes são tão grandes, mas tá aparecendo bastante. Mas é importante, junto com esse processo de desparasitar, a gente também detoxificar. E isso que eu queria dizer, gente, as pessoas que fazem direitinho o processo, né, que eu oriento, não é nada difícil, a melhora que a pessoa sente, né, doutora, no paladar, na disposição, gente. Hoje, assim, a queixa mais comum no consultório, para mim, é cansaço, né, e para a doutora Lenita também, o tanto que é importante, né? E, doutor, e para finalizar, eu queria que faça um pouquinho, porque tem algumas nutricionistas assistindo, e você está lançando um curso, né, de detoxificação. Fala um pouquinho para nós. Isso. Ó, eu nós teremos um curso, né, agora no dia 27 e 28 de maio, agora no final do mês, é sábado e domingo. É um curso de 15 horas. Esse curso ele estará, né, ele vai acontecer pela plataforma dos cursos da doutora Denise Carreiro, e eu amei quando ela me fez o convite, porque assim, a Denise, né, a gente é bem da mesma linha, né? Os cursos, né, para quem já fez os cursos da doutora, você sabe, é online, mas é ao vivo, né? E 100% interativo. Então, é assim, a gente prepara um pouco de slides, porque sabe que é discussão. É muito produtivo, é muito gostoso. Assim, você passa as 15 horas que você não sente. Então, se vocês estiverem interessadas, é o curso. Pode entrar no meu Instagram, depois eu mando para você também, de ajudar a gente na divulgação, tá bom? Nós já temos muitos inscritos, não tem limite de inscrição, porque é online, né? Mas vai ser sábado e domingo, sábado das 8 às 18 e no domingo das 8 às 13, né? Para que a gente possa depois almoçar com a família e tal. E aí nós vamos abordar, né? Exatamente isso. Os conceitos de detoxificação, as toxinas, como elas afetam o nosso organismo, como a gente detoxifica através dos sinais e sintomas, tá bom? E é para todos os profissionais da área de saúde, nutricionistas, tem médicos inscritos, porque eles têm essa curiosidade também, né? E é interessante, né? Porque depois eles valorizam o nosso trabalho. Tá bom, Muito bom. gente? Então, se alguém... é muito Ah, interessante, né? A doutora Denise também, ela é excelente, ela tem vários sim, livros. A doutora Denise é uma das fundadoras, estuda bastante a síndrome fúngica, né? Eu muito. tenho estudado também por causa da desparasitação. Altíssimo. Então, gente, Ótimo. não perca a oportunidade, né? Quem é profissional de saúde que está ouvindo. E é online, porque na minha época não tinha, né? E realmente, porque o curso Agora, de detox, né, para quem é profissional de saúde, ele fala de tudo, né? Então, tudo. quando eu fiz o curso, ele me abriu assim para tudo. Amém. Porque ele vai abranger tudo. Ele vai estudar emagrecimento, cansaço, indisposição, sinais e sintomas. Então, assim, eu acho que é muito válido, né? Desordens neurológicas, Isso, desordens sinais. hormonais. É isso mesmo, né? São muitos sinais e sintomas, viu? Ai, queria Gente, ficar aqui até foi tão meia-noite. rápido, não deu pra gente falar. Eu queria falar um pouquinho mais sobre agrotóxicos, mas quem sabe a gente marca um outro momento, né? E aí, gente, se não deu pra Isso. você perguntar e se eu não tiver conseguido ver, porque não tá aparecendo meus comentários aqui depois que ela falou, e que eu consegui rolar aqui. Isso. Aí vocês me mandam, me manda, pode me mandar no direct que eu respondo vocês, eu peço pra doutora. Eu vou compartilhar, doutora Lenita, Isso. aquele estudo, tá, gente? Sobre como higienizar as verduras, os legumes. Ela me Isso. mandou um estudo, eu vou estar compartilhando porque não deu para falar. Então, eu queria agradecer muito, Isso. doutora Lenita, que Deus te abençoe muito, né? E por Amém. esse que eu sei que seu tempo é corrido. E aproveite, gente, que eu vou finalizar para me salvar. E se você gostou, né, indique para alguém, né? E saiba disso, Isso. que não é difícil, né, doutora? A gente colaborar Não. com o nosso fígado, a gente tentar viver melhor. E são mudanças, às vezes, pequenas que a gente faz, né, na nossa vida, que faz uma E grande diferença, né? lembrando, ixi, será que eu que travei? Tô dando para te ouvir, mas ficou um pouco. Isso, exatamente. Ó, é
ficou um pouco, isso mesmo. Odi, lembrando que Deus nos quer muito sadios, não é verdade? Finalizar com essa frase: Deus nos criou para viver bem, para Bem, viver saudável, exatamente, né? Então a gente precisa buscar isso e evitar o que a exatamente. gente consegue evitar, né, doutora Lenita, e tentar inserir mais nutrientes. Tá bom? Então, um Como abração a eu. todos para me salvar aqui, viu? Beijão, Beijo, doutora. Obrigada, gente. gente, que ficou com Tchau, a gente beijo, aqui. muito obrigada. Eu que agradeço. Beijo. Tchau, querida. Beijão. Tchau. 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 Deixa eu tentar salvar aqui.